A gente viu também uma lista de governadores, né, Piperno, que não compareceu. Eles disseram que tinham férias, viagens, já alguns eventos marcados. E depois o chefe da Secretaria do Governo Federal disse que não acredita que isso seja algum sinal político, mas é claro que talvez ele não faria o contrário ali naquele momento de evento. Como é que você vê esses faltantes? Embora a gente tenha a governadora do Rio Grande do Norte que representou ali várias dessas autoridades, mas aqueles que são representantes de estados importantes e que não compareceram a esse evento. Isso deixa algum recado para quem acompanhou aquele ato? Deixa sim, boa noite a todos. A governadora do Rio Grande do Norte, né, Evandro? Fátima Bezerra é uma governadora petista, reeleita e tal. Bastante alinhada ao governo federal. Muito alinhada ao governo federal. Agora, realmente, eu acho que o recado ele é muito claro e ele é, sim, preocupante, porque são governadores de grandes estados e que eles se ausentaram claramente porque não querem se indispor com as suas bases que de alguma forma estavam representadas naquele evento. Seria até uma oportunidade para que eles também emitissem sinais aí de reconciliação com a democracia. Então eu acho que esse sinal ele realmente é preocupante. Eu fico muito feliz com o que o Cittadini disse, porque é aquilo que, e você mais do que todos os demais sabem, quer dizer, é aquilo que a gente tem defendido desde sempre. O 8 de janeiro ele não pode ser visto como uma ação isolada, como um tour golpista lá pela esplanada e que foi em função de algum estalo que alguém teve. Não. Isso começou a ser urdido lá atrás e um pouco antes do segundo turno. Eu me lembro que na segunda-feira que antecedeu o segundo turno, houve aquela tentativa de fraude, aquela pantomima toda, aquela farsa da história da propaganda nos veículos de comunicação que estariam boicotando uma das chapas. Olha, então as rádios não colocaram milhares de comerciais, isso prejudicou e tal. Sim. Então, e o ministro Faria envolvido nisso, até que inclusive depois identificaram lá um problema numa rádio do pai dele que não tinha nada a ver com nenhum tipo de fraude. E aí essa campanha foi chamada pelo ministro Alexandre de Moraes, quero aqui os documentos. Exatamente, porque naquele momento, Evandro, chegou-se inclusive gente da chapa ligada ao ex-presidente sugerir que a eleição fosse adiada. Porque naquele momento ele tinha uma situação desfavorável nos levantamentos de opinião e tal. Então, veja, perdeu a eleição no dia 30 de outubro. No dia 31, né, a frente dos quartéis lá estavam praticamente todas de muitas unidades pelo país, recebendo milhares de partidários deles. Eles foram lá fazer o quê? Quem é que começou a manter essa gente? Tinha comida, banheiro químico, restaurante industrial, né? Tinha até garota de programa circulando por lá. A necessidade de investigar os financiadores, né? Então, e idealizadores. Aí vem um outro problema sério. Primeiro, como é que os militares cruzaram o braço diante disso? E quando a polícia tentou desmontar aquilo, tirar aquelas pessoas de lá, por que os militares impediram? Aquilo lá é área de segurança nacional. Que história é essa? Em algum outro momento da República já aconteceu alguma coisa semelhante? Enfim, essa turma estava toda lá. Aí começam os fatos narrados aí pelo Cittadini. Quer dizer, o 12 de dezembro, invasão à Polícia Federal, o 24 de dezembro, a história da bomba, né? Tudo isso. E aí o que me impressiona é o seguinte: durante esse período todo, antes da posse, não só generais se omitiram, aliás, depois tentaram entrar. O general o Dutra não permitiu. O general Arruda, que também pegou o final do governo Bolsonaro, era ministro Bolsonaro e ministro no início do governo Lula, também, de certa forma, impediu que se tomasse uma atitude mais séria contra aquelas pessoas. No 8 de janeiro, o general Dutra, inclusive, disse que se as tropas entrassem lá para desmontar os acampamentos, haveria um banho de sangue. E aí eu pergunto, mas como? Essas pessoas então estavam armadas? Esses acampados? Mas aí, Evandro, tem uma outra coisa que a gente não pode ignorar, a gente não pode esquecer, que é o fato de que nesse período entre a vitória eleitoral e a posse,
alguns parlamentares ligados à então base governista, eles falavam claramente, não vai tomar posse não vai subir a rampa. Exatamente, não vai subir a rampa. O filho do presidente falou, então, que não sabe se ele vai subir a rampa, na eventualidade dele assumir, porque ele está colocando em dúvida o tempo todo. Então, isso é um incentivo velado àquele bando de malucos. Quer dizer, então, tinha essa marca. E essa, a outra doida lá, falou, porque onde estão os generais de 4 estrelas que vão permitir isso? Quer dizer, olha o absurdo. Então, essas pessoas, em algum momento, elas têm que ser responsabilizadas. Ué, elas foram as incentivadoras. Doutor Bonilha, já vou passar para o senhor, deixa eu só rapidamente ouvir aqui também o Koba sobre essa questão. Koba, por favor. Olha, assim, eu vi aqui atentamente os colegas. Boa noite a você, muito bem-vindo. Seleta mesa de debates, doutor Roque Cidadini, doutor José Carlos Bonilha, meu amigo Fábio Perno, ao Leonardo Sica, que está com a gente. Já ele vai falar também. Nosso presidente da OAB de São Paulo, junto com a Patrícia Vanzolini. A questão é a seguinte, a gente teve hoje um evento chamado de Democracia Inabalada, que foi o nome emprestado pela própria campanha institucional do Supremo Tribunal Federal, tão logo aconteceram os atos. Mas esse nome de democracia inabalada, ele não pode servir a um comodismo, porque para a democracia, em especial para a nossa democracia, que é muito recente, é muito nova, não há como não deixarmos uma vigilância permanente de defesa da democracia. Então isso não pode servir a um ato de que a democracia não foi abalada, como se nunca mais a gente vai ter isso, como se esse foi o único ato isolado e que, portanto, ficou para trás, ficou na história. Não, a democracia inabalada, ela pressupõe, inclusive, que a gente esteja aqui debatendo justamente para que a gente continue em um sistema, em um estado permanente de vigilância, né? Daí que é importante relembrar para debatermos hoje e preservarmos a nossa democracia também para o futuro. Em relação ao que falávamos sobre a ausência dos governadores, são 14 governadores presentes de 27, ou seja, cerca de metade dos governadores. Se a gente pegar, por exemplo, o eixo sul e sudeste, só o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, que esteve presente. São Paulo, Minas Gerais, não? São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Ratinho Júnior também não, nem o Jorginho Melo de Santa Catarina, ou seja, estados importantes da federação não compareceram, exatamente com o argumento, vi um vídeo há pouco do governador Romeu Zema, de que aquele ato seria um ato muito mais político do que propriamente de preservação, de defesa, de rememória do que aconteceu no dia 8. Tem ali um pé de verdade, porque em algumas partes dos discursos que nós ouvimos, a gente de fato ouviu algum discurso mais de cunho político, mas o que é maior do que isso é o que une todos os entes da federação, todos os representantes do povo, que é justamente a defesa da democracia. Não acredito que a ausência seja, de fato, uma certa conivência com os atos, longe disso, até porque nós já tivemos uma reunião dos governadores exatamente há um ano, quando aconteceu os atos, nós tivemos uma reunião não só dos governadores, mas dos representantes das casas legislativas, do presidente da Câmara, do presidente do Senado, de ministros do Supremo Tribunal Federal, então eles já afirmaram ali, inicialmente, aquele compromisso. Mas agora, um ano depois, já há uma ausência de quase metade dos governadores. Então isso nos indica que, no próximo ano, se esse evento entrar no calendário anual, provavelmente essa adesão vai ter mais baixas ainda, o que, para a democracia em especial, não é tão bom.